Por apenas $2, um lenhador solitário recebeu uma oferta surpreendente que mudou tudo. A luz do sol se punha atrás das montanhas, enquanto Zé, o lenhador solitário de 35 anos, caminhava para casa, cansado, mas satisfeito. As mãos calosas e o cheiro de madeira fresca eram a prova de um dia de trabalho duro. O coração pulsava forte, mas não era apenas pelo esforço físico. Era pela tristeza que carregava dentro de si. A expectativa frustrada de seu pai, que sonhava em vê-lo como um médico ou engenheiro, alguém de respeito. Ao contrário, Zé se via cercado pela vida simples da roça, onde cada dia era uma batalha contra os desafios da natureza e as críticas da sociedade. Enquanto caminhava, um brilho no chão chamou sua atenção. Curioso, Zé se abaixou e encontrou um maço de dinheiro jogado em um canto. Seu coração acelerou ao perceber que havia apenas $2 de identificação. Por um momento, seus pensamentos correram. Quem teria perdido isso? Com seu senso ético, decidiu que precisava devolver aquele dinheiro. Era a chance que esperava, uma oportunidade de fazer seu pai sentir orgulho dele. Ao chegar na madeireira, no entanto, Zé se deparou com a frieza do proprietário, que o ignorou completamente, como se todo o suor que escorria de seu rosto não valesse nada. A indiferença do homem o atingiu como um golpe, e embora a dor do desprezo o ferisse profundamente, Zé respirou fundo e segurou firme o maço de dinheiro. Ali, naquele momento humilhante, uma nova esperança brotou em seu peito ao ouvir sobre um concurso de talentos para lenhadores. O vencedor não só seria reconhecido, mas também ganharia a chance de trabalhar em uma renomada empresa de madeira. Ele precisava se inscrever. Era a oportunidade perfeita para provar seu valor, tanto a ele quanto a seu pai. Determinado, Zé decidiu que enfrentaria o desafio e mostrou seu valor, não apenas com a força física, mas com a coragem que carregava dentro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os dias do concurso se passavam, cada desafio se tornava mais intenso e a pressão aumentava. Zé começava a perceber não só os adversários ao seu redor, mas também suas próprias inseguranças. Em momentos de dúvida, ele encontrou outros lenhadores. Homens que, embora parecessem mais fortes, carregavam suas próprias histórias de desespero e superação. Esse convívio renovou seu espírito, mostrando que não estava sozinho na luta. Quando surgiu a tentação de usar métodos duvidosos para garantir a vitória, Zé se viu diante de um dilema moral. Deveria optar por um caminho mais fácil ou manter sua integridade e dignidade? As lições de sua mãe ecoavam em sua mente, e ele começou a refletir sobre o que realmente importava na vida. Enquanto os laços familiares começavam a se reatar, segredos do passado eram revelados, fazendo com que Zé questionasse seus próprios sentimentos e relacionamentos. Por fim, enquanto o clima de tensão estava nas alturas, um fato inesperado transformou tudo, trazendo à tona a verdadeira essência do seu sonho. Zé teria coragem de seguir o que realmente desejava e enfrentar as consequências? O desfecho do concurso se aproximava, e as respostas estavam mais perto do que ele imaginava. As primeiras luzes da manhã invadiram a sua pequena casa, trazendo consigo a esperança de um novo dia. Zé despertou com o sol entrando pela janela. Seus olhos se abriram lentamente, revelando o brilho de determinação que ardia em seu coração. O concurso se aproximava e a ansiedade o consumia, mas havia algo diferente naquele dia. Ele respirou fundo, sentindo o aroma da natureza ao seu redor. Com um propósito renovado, vestiu-se e decidiu que não era apenas o prêmio que buscava, mas a chance de mostrar a todos que ele era mais do que um simples lenhador. Ele era um lutador, alguém que tinha valor. Enquanto caminhava até o local do concurso, a sombra de seu pai apareceu em sua mente, como um eco distante. Zé sabia que essa era a hora perfeita para mudar a percepção que tinha sobre si mesmo.
Chegando ao local do concurso, a atmosfera estava elétrica. O espaço estava repleto de homens robustos, cada um com suas próprias histórias, suas próprias esperanças e sonhos. Ele se sentiu pequeno entre eles, mas a centelha de coragem crescia a cada passo. Os rostos conhecidos aproximavam-se e Zé recepcionou cumprimentos e risadas nervosas. O campo de competição era um espaço vasto, rodeado por árvores imponentes, como se a própria natureza estivesse ali para testemunhar as batalhas que se desenrolariam. As primeiras rodadas começaram. A cada desafio, Zé se surpreendia com sua própria força e habilidades. Ele cortava a madeira com precisão e rapidez. Cada golpe da machadinha vinha acompanhado de um grito interior. Eu posso! Eu consigo! Ouvia aplausos, sorrisos e até mesmo algumas palavras de encorajamento dos concorrentes. Isso o motivava ainda mais. No entanto, próximo ao final da competição, Zé percebeu que seu corpo estava entrando em colapso. Os músculos doíam e sua mente gritava por descanso. No entanto, a visão de seu pai lhe deu forças. Ele precisa de mim. Eu faço isso pelo nosso nome, pensou. Nos momentos de luta, um adversário em particular, um homem alto e forte chamado Roberto, começava a ganhar destaque. Roberto era conhecido por sua força imbatível e pela capacidade de usar métodos fora das regras. A confiança que ele exibia parecia inabalável. A sombra do dilema moral ressurgiu. Zé viu Roberto sendo cercado por grupos de pessoas, aumentando sua fama e credibilidade. Zé hesitou e, em um momento de fraqueza, se viu considerando-se atrair por métodos ilegítimos. A voz de sua mãe ecoou novamente. Integridade é tudo, meu filho. Aquilo acendeu uma chama em Zé. Ele não precisaria de trapaças para vencer. Em um momento decisivo, Zé estava no palco, com todos os olhares voltados para ele. A tensão era palpável. Ele olhou para a plateia. Seu coração disparou e, de repente, decidiu que faria o melhor que pudesse, deixando sua alma na competição, sem pensar em trapaças. Quando o juiz anunciou que o próximo e último desafio seria espetacular, o vento parecia soprar a seu favor. Foi então que Zé percebeu que o verdadeiro prêmio não era apenas a posição de destaque, mas a consciência tranquila. Ele sorriu, mesmo sabendo que o medo ainda o acompanhava. A última prova começava, e a resposta de Zé para a dúvida e insegurança que o assombrava estava se formando na sua mente. Entretanto, enquanto se preparava, uma figura familiar atravessou a multidão. Sua mãe estava ali, com os olhos cheios de orgulho. O que será que ela pensaria ao vê-lo lutar por seu sonho? Zé sorriu e se concentrar, mas um grito rompeu o ar. E um estrondo ecoou na floresta. O que de fato estava prestes a acontecer? O grito ecoou como um trovão, cortando o clima de expectativa que pairava sobre a multidão. Zé virou-se rapidamente, seus olhos buscando a origem do som. A tensão no ar aumentou e o murmúrio crescente das pessoas passou a ser quase palpável. O que poderia ter causado tal alvoroço? A imagem de sua mãe, ainda na multidão, tinha seu semblante preocupado. O coração de Zé acelerou. Ele sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de determinação. O que quer que tivesse acontecido, ele sabia que não podia se deixar abalar. A última prova estava a caminho e não havia como voltar atrás. Atrás de um grupo de concorrentes, uma fumaça escura começou a se erguer. Zé forçou a visão através da neblina e percebeu que a floresta, que sempre foi seu lar, estava em perigo. Uma árvore havia caído em um ponto distante do campo, criando uma barreira entre o público e os competidores. O estrondo que ouvira antes tinha sido a consequência de um tronco se quebrando, e agora todos estavam nervosos, inquietos. Roberto, que estava próximo, não parecia tão preocupado. Ele olhou para Zé com um sorriso arrogante, como se estivesse se divertindo com a desgraça dos outros. Isso pode ser sua chance de sair do jogo, Zé, disse ele com uma risada debochada. Melhor voltar para a floresta onde você pertence. Isso aqui não é seu lugar. Zé sentiu a raiva pulsar em suas veias, mas ele se manteve calmo. Lembrou-se do que sua mãe sempre lhe dizia, que a verdadeira força não era mostrar quem você era em momentos de sucesso, mas como você se comportava em tempos de crise. Assim, com um gesto rápido, decidiu que iria ajudar antes de tudo. Ele olhou ao redor. Alguém tem uma serra? Perguntou, tentando pedir ajuda aos outros concorrentes.
mas todos pareciam apenas contemplar a situação, preocupados com o desfecho da competição. A competição havia se tornado insignificante diante da ameaça que pairava sobre eles. Com a adrenalina correndo, Zé viu sua chance de se destacar. Ele estava mais determinado do que nunca a agir. Ele se lembrava das lições de seu pai sobre a natureza e como respeitar a floresta significava também protegê-la. Eu vou precisar de todos vocês. Vamos limpar o caminho e garantir que ninguém se machuque. Suprimindo o cansaço, Zé agarrou sua machadinha e correu em direção ao tronco caído. Outros competidores, tocados pela bravura e determinação do lenhador solitário, começaram a segui-lo. Roberto, com desprezo, decidiu ficar de lado e observar. A força de Zé, em vez de ser uma competição, agora se tornava uma colaboração. Zé e outros começaram a trabalhar, cortando os galhos e tentando mover o tronco. Havia uma tensão crescente, mas também um sentimento de união com os homens que antes eram apenas rivais. O suor escorria de sua testa e o coração batia forte, mas o que mais o movia era um desejo profundo de proteger sua comunidade. As vozes se entrelaçavam em gritos de encorajamento e ajuda, e Zé percebeu que essa era a verdadeira essência do que ele buscava. Não era apenas sobre ganho, mas sobre ser parte de algo maior. A última prova estava se revelando como um momento de transformação em todos aqueles homens. Quando finalmente o tronco foi removido e o caminho estava liberado, Zé virou-se para a multidão e sentiu um sorriso se formar em seu rosto. O olhar de sua mãe estava repleto de orgulho e gratidão. Mas no fundo, uma nova dúvida começava a germinar. O que Roberto faria agora se ele visse sua chance de recuperar o poder e a glória que perdera naquele dia? Zé tomou fôlego e se preparou para o que estivesse por vir, sabendo que a verdadeira competição ainda estava prestes a começar. Zé respirou fundo e sentiu a energia da multidão ao seu redor. O caminho agora estava livre, mas algo ainda pairava no ar. Ele não tinha a intenção de deixar a adrenalina diminuir. A atmosfera tinha mudado e ele sabia que uma nova fase começava. A competição não era mais apenas por prêmio ou reconhecimento. Era sobre respeito, união e, acima de tudo, proteção do que realmente importava. Aplaudido por alguns e observado com ceticismo por outros, Zé se viu no centro das atenções. A imagem da mãe, sorrindo cheia de esperança em meio ao público, o impulsionava. Ele procurou Roberto, que agora se aproximava lentamente, seu olhar frio e calculista. A provocação anterior parecia ter se dissipado, substituída por uma forma de raiva silenciosa. A vitória de Zé, por mais que temporária, tinha acendido uma chama na rivalidade entre os dois. Você só teve sorte, Zé. Roberto disparou, sua voz cheia de veneno. Da próxima vez será diferente. Zé percebeu que, no fundo, as palavras de Roberto refletiam mais medo do que arrogância. Zé sorriu, mas não respondeu. Ele decidiu que a melhor resposta seria agir e não falar. Os desafios estavam apenas começando e ele se lembrava do que sua mãe sempre dizia. Um homem é moldado na adversidade. Surpreendentemente, um dos concorrentes mais experientes, um homem chamado Miguel, se aproximou de Zé. Ele tinha um olhar gentil, embora cansado, e seu respeito pela habilidade de Zé era evidente. Você agiu com coragem quando muitos hesitaram. Isso não passa despercebido, disse Miguel estendendo a mão. Obrigado, Zé respondeu, sentindo-se aquecido pelas palavras do homem. Era uma pequena afirmação, mas inegavelmente importante. O reconhecimento de um competidor como Miguel significava muito mais do que qualquer medalha. Enquanto os organizadores começavam a preparar o próximo desafio, uma multidão se formou ao redor. Os competidores começaram a discutir estratégias e os pontos fortes de cada um. Apesar da rivalidade intensa, havia um novo espírito de camaradagem que se estabelecia. Todos ali lembraram que a competição não era apenas sobre ganhar, mas também sobre aprender e crescer juntos. Zé sentiu-se mais confiante. Ele havia enfrentado um obstáculo inesperado e saído vitorioso, o que lhe deixou ciente de suas próprias capacidades. Mas uma voz interior falava mais alto. E se isso não fosse o pior? Ele sabia que Roberto, não satisfeito em ser superado, podia arquitetar algo ainda mais traiçoeiro. Logo, o narrador anunciou a próxima prova, um desafio de resistência e habilidade na floresta.
algo que exigiria não apenas força física, mas também inteligência e trabalho em equipe. A tensão era palpável, e Zé podia sentir os olhares, agora mesclados de respeito e desafio. Mas ele não estava sozinho. Sentiu a presença de Miguel ao seu lado, assim como outros competidores que mostraram apoio durante a primeira prova. Essa nova dinâmica dava a ele a esperança de que, mesmo diante das adversidades, eles podiam se unir. Enquanto o grupo se preparava, Zé olhou para Roberto pela última vez. O desprezo no olhar do rival apenas alimentou sua determinação. Ele teria que ser mais esperto, mais forte. Então, palavras de Roberto ecoaram novamente em sua mente. Da próxima vez será diferente. E agora, com a floresta chamando, uma nova pergunta surgiu. O que Roberto tramaria? Zé apertou os punhos e fez uma promessa silenciosa ao se dirigir à linha de partida. Não apenas venceria, mas lutaria por tudo o que amava e acreditava. E no fundo, ele sabia que aquele não era o fim, mas apenas o começo de uma batalha muito maior. A presença da floresta era quase palpável, como um ente vivo que observava os competidores se prepararem para o que viria a seguir. As árvores altas e densas criavam um labirinto de sombras e luz, um cenário que fazia o coração de Zé disparar. Ele sempre se sentiu em casa na natureza, mas a sensação de que tudo estava em jogo tornava aquele ambiente ainda mais intenso. Os competidores se espalharam. O grupo estava focado e unido, fazendo o possível para se preparar tanto mental quanto fisicamente. Zé notou que Miguel conversava com alguns deles, compartilhando suas experiências e estratégias. O homem era um pilar de sabedoria e calma, e isso animava a todos. Lembre-se de que a floresta pode ser traiçoeira, Miguel alertou, seu tom sério. Não se deixe cegar pela pressa. A pressa pode custar caro. A habilidade de trabalhar em equipe fará toda a diferença aqui. Zé concordou com a cabeça enquanto escutava as dicas. Havia muito o que aprender ainda, e mais do que nunca, ele sentia a responsabilidade de guiar aqueles que estavam ao seu lado. Quando o narrador anunciou o início da prova, o som de um sinal agudo cortou o ar. A adrenalina subiu em uníssono, e o grupo correu em direção às profundezas da floresta. Zé sentiu uma mistura de empolgação e receio. Ele estava em um espaço onde cada passo poderia fazer a diferença. E, acima de tudo, ele estava cercado por pessoas que estavam colocando sua confiança nele. Enquanto eles avançavam, a densa vegetação se tornava um desafio em cada curva. Galhos baixos arranhavam seus braços e pernas. Zé se esforçava para manter a mente focada, lembrando-se do que era verdadeiramente importante. A proteção de sua mãe e a luta por respeito no que faziam. Miguel, sempre perceptivo, sugeriu que eles se dispersassem em térreo. Assim, podemos explorar diferentes caminhos e economizar tempo, disse ele. Zé sabia que tinha que confiar naquela decisão, mesmo com o frio na barriga que sentia ao se separar dos outros. Enquanto se afastava, o ambiente tornou-se ainda mais silencioso. A tensão era palpável. Ele escutou os sons dos pássaros e o farfalhar das folhas, mas não pôde ignorar uma sensação crescente, o medo de que algo estava prestes a acontecer. Roberto não estava longe, e Zé podia sentir sua presença, como uma sombra que o seguia. Com a respiração pesada, Zé encontrou um pequeno riacho. A água limpa e fresca parecia um convite. Ele sabia que precisava parar por um momento, ainda cauteloso, para tomar fôlego. Mas quando se abaixou para beber, um barulho atrás dele o fez engolir a água em um susto. Ele se virou rapidamente e viu um grupo de competidores, incluindo Roberto, se aproximando. "O que você está fazendo aqui sozinho, Zé?" Roberto sorriu sardônico, enquanto seus amigos riam. "Acha que a coragem é suficiente para enfrentar a floresta? Ou você já desistiu?" Zé sentiu um calor subir em seu rosto, mas sabia que precisava manter a calma. "Não subestime o que você não conhece", respondeu ele, tentando manter o tom firme. Lembrou-se das palavras de Miguel e a necessidade de unidade. "Estamos aqui para competir, não para brigar." O olhar desafiador de Roberto dizia que ele não desistiria tão facilmente. "Só espero que você não se arrependa de estar aqui." E ao dar a volta, Zé percebeu que a maré mudava. Agora, ele tinha que ficar esperto. O jogo começava. Enquanto os rivais se afastavam, Zé refletiu sobre sua próxima movimentação. As palavras de Miguel reverberavam. A pressa pode custar caro. Ele decidiu que precisava não apenas ser forte fisicamente, mas também estrategista.
E assim que ele voltou a se mover pela floresta, uma ideia ousada começou a florescer em sua mente. E se ele pudesse usar os desafios da floresta a seu favor? Um plano que poderia se revelar mais importante do que qualquer força bruta. Mas antes que pudesse pensar mais, um rugido ecoou na floresta, um som profundamente ameaçador. O que mais poderia estar à espreita? O jogo estava apenas começando, e Zé sabia que o que se seguia poderia mudar tudo novamente. O rugido que ecoou pela floresta parecia carregar um aviso. Zé se encolheu instintivamente, seu corpo repleto de adrenalina. Com o coração pulsando, ele sentiu que a floresta já não era a aliada familiar, mas sim um território de perigo e mistério. Ele se espreguiçou e procurou uma maneira de entender o que estava acontecendo. A natureza, em sua beleza imponente, poderia esconder armadilhas, e ele sabia que ignorar as advertências seria um erro fatal. Zé se lembrou da sua mãe, da luta que travava para sustentar a família, e isso lhe deu força. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro dele. Com cautela, começou a se mover em direção a um pequeno grupo de árvores um pouco afastado. A vegetação densa o oferecia um campo de visão mais amplo. Poderia ser uma chance de observar seus adversários e também os perigos que espreitavam na floresta. Ao se aproximar, avistou Roberto e sua turma à distância, rindo e se armando com algum plano infame. O coração de Zé acelerou. O que eles tramavam? A pressão aumentava não apenas por causa da competição, mas pela animosidade que sentia crescendo entre eles. Ele precisava agir. Quando finalmente percebeu que a batalha não era apenas com a natureza, mas também contra seus concorrentes, sua mente começou a trabalhar. E se eu fizer um truque? Pensou Zé, lembrando-se de alguns métodos antigos que seu avô costumava usar para se proteger de predadores e invernos rigorosos. A floresta tinha muitos recursos, e ele decidiu usá-los a seu favor. Pensando em um plano, ele curvou-se para pegar um punhado de folhas e algumas pedras. Uma ideia brilhante tomou forma em sua mente, mas antes que pudesse colocar seu plano em ação, o rugido ecoou novamente. Dessa vez, era diferente, mais perto e mais intenso. O ar ao redor parecia vibrar, e Zé percebeu que não estava sozinho. Havia algo na floresta, algo que observava, que estava a caminho. Ele se virou, sentindo a pele arrepiar na expectativa. A adrenalina agora tinha uma nova direção, a de proteger não apenas a si mesmo, mas também seus amigos. Ele começou a pensar que, se havia um perigo real, era melhor que todos estivessem alertas. Com uma confiança renovada, decidiu enviar uma mensagem para os outros. Eles precisavam se unir, não apenas como competidores, mas como um grupo, se quisessem sair ilesos daquele desafio. Com uma confiança cautelosa, Zé começou a se mover rápido em direção ao grupo que se dispersara, buscando Miguel e os demais. Enquanto corria, o som do rugido reverberava cada vez mais alto, quase como se estivesse chamando por ele. Tornou-se um eco, um aviso de que estavam em território desconhecido e que aquele jogo era sério. Ele precisava avisar a todos antes que fosse tarde demais. Mas assim que acreditou que estava prestes a se reunir ao grupo, Zé esbarrou em um tronco caído, e o que viu à sua frente fez seu coração parar. Uma enorme criatura, digna de pesadelos, atravessava a clareira. Era mais do que um desafio, uma prova de coragem que nenhum deles esperava. A presença se impôs, e as árvores pareciam se curvar sob seu peso. "Vocês estão prontos?" Zé perguntou para si mesmo, sentindo medo atravessar seu corpo. O que faremos agora? Enquanto a seriedade da situação parecia se espalhar, um novo questionamento surgia. Como poderiam enfrentar um inimigo que não era apenas humano, mas também selvagem? E o que a floresta tinha a lhes ensinar naquela hora crítica? A tensão crescia e Zé sabia que as verdadeiras provas estavam apenas começando. Zé ficou paralisado, olhando para a criatura que tomava conta da clareira. Seus músculos estavam tensos e o ar parecia ficar mais pesado a cada segundo. As garras longas da besta raspavam no chão, criando um som que reverberava nas árvores. Ele queria gritar, avisar os amigos, mas a voz sumiu na sua garganta. A criatura se virou, encarando Zé com olhos que pareciam penetrar sua alma. Naqueles momentos de silêncio ensurdecedor, ele se deu conta de algo crucial. Precisava manter a calma. A sua mente começou a trabalhar freneticamente. Se eu fizer barulho, vai chamar atenção. Mas se ficar parado, serei um alvo fácil.
Ele respirou fundo e olhou para seus arredores, procurando uma forma de escapar, ou até mesmo de se proteger. A floresta estava cheia de novidades. As folhas, os galhos, tudo poderia ser uma chance de criar uma armadilha ou distrair a criatura. Então, decidiu que não ficaria ali parado, esperando o pior. Ele se agachou, pegou algumas folhas secas e fez pequenos estalos, tentando chamar a atenção da monstruosidade. A criatura se voltou imediatamente, confundida. Zé sentiu uma onda de esperança. Ele aproveitou a distração e começou a se arrastar para um lugar mais seguro, atrás de um grande arbusto. O coração batia forte, mas a adrenalina estava a seu favor. Lembrou-se de Miguel e dos outros e se preocupou com o que teria acontecido. Precisava encontrar uma forma de alertá-los. Enquanto se esgueirava entre os arbustos, Zé percebeu que não estava sozinho. Miguel apareceu em meio às sombras, seus olhos tão arregalados quanto os de Zé. — O que é isso? Miguel sussurrou, olhando com espanto para a criatura. — É um pesadelo, mas precisamos fazer algo, senão será o nosso fim. Precisamos reunir todos e pensar em um plano. Não podemos enfrentá-la de qualquer jeito, respondeu Zé, tentando encontrar uma voz firme. Juntos, eles conseguiram reunir a turma em um canto mais seguro, longe da visão da besta. O grupo estava tenso, e as perguntas não paravam. O clima de medo era palpável, mas ao mesmo tempo havia uma esperança de superação. Se pudermos distrair a criatura, talvez tenhamos uma chance de escapar, sugeriu Zé. Olhando para os rostos dos amigos, ele viu a determinação refletida nos olhos de cada um deles. A união fazia a diferença. Com o coração acelerado, Zé começou a planejar, fragmentando ideias. E se um de nós chamar a atenção enquanto os outros procuram uma rota de fuga? As sugestões começaram a fluir. Cada um trouxe um elemento pessoal e, aos poucos, um sentimento de coragem começou a se firmar. Apesar do medo, Zé sentiu uma conexão muito mais profunda com seus amigos. Era um momento de superação que lhe lembrava a luta de sua mãe em casa e como um grupo unido poderia enfrentar qualquer desafio. Os ruídos do rugido da criatura continuavam, mas agora soavam diferentes. Não estavam mais tão ameaçadores. Eles eram um lembrete do que estava em jogo. O plano agora estava se formando, e Zé sussurrou para o grupo. Vamos juntos. Os medos só têm poder se estivermos sozinhos. A adrenalina pulsava nas veias de cada um enquanto eles se preparavam. O ar tinha uma nova textura, carregando a esperança. Contem até 3 e então vamos correr, Zé gritou, cada palavra estrondando como um chamado à aventura. 1, 2, 3. Com um impulso, eles partiram, mas a criatura não estava disposta a deixar que escapassem tão fácil. À medida que corriam, o chão tremia sob o peso da criatura e o rugido crescia novamente atrás deles. Não olhem para trás, sigam em frente, Zé gritou, sua voz ecoando na floresta. O que eles fariam agora? A cada passo a pressão aumentava. E se não houvesse saída? Enquanto se lançavam entre as árvores, um novo som se intrometeu em seus ouvidos. Um grito desesperado separando-se do grupo. O que poderiam fazer agora? A jornada apenas começaria. Os ecos da floresta se tornaram uma sinfonia de agonia e desespero. Zé parou abruptamente, o coração disparado ao perceber que Hannah, uma das mais corajosas do grupo, havia ficado para trás. Ela tinha hesitado por um segundo, e isso fora suficiente. O grito dela ainda ecoava, arranhando na mente de Zé como um lamento. Sem pensar 2 vezes, ele virou-se, um impulso incontrolável o puxava de volta. Zé, não! Miguel gritou, mas a voz dele parecia distante, abafada pelo barulho da criatura e da confusão. O impulso de salvar Hannah era mais forte que qualquer aviso racional. Correndo de volta, Zé sentiu a adrenalina jorrando, mas a visão da criatura se aproximando o aterrorizava. A belezura da floresta agora parecia um labirinto cheio de perigos. Cada passo parecia um desafio, enquanto sua mente lutava entre a dor da possível perda da amiga e a esperança de encontrá-la. Hannah! Zé gritou, a voz carregada de desespero. Ele parou por um momento, escutando atentamente, buscando decifrar os sons que chegavam de algum lugar nas sombras. O rugido da besta ainda ecoava, mas havia outro som, um sussurro fraco, quase imperceptível. Ele se lançou em direção ao som, o peito pesado e as pernas tremendo, a determinação misturada a um medo genuíno.
Conforme se aproximava da margem da clareira, Zé avistou uma sombra se movendo. Era Hannah, encurralada contra uma árvore. Sua expressão estava marcada pelo pavor, mas havia também uma centelha de coragem. Hannah, estou aqui! Zé conseguiu finalmente alcançá-la, mas a criatura estava quase ao alcance, olhos brilhando de fome. O chão vibrava sob a força dos passos da besta. Zé, nós... Mas não houve tempo para terminar. Uma sombra se atirou na direção deles e Zé agarrou Hannah, puxando-a para longe enquanto a criatura passava a poucos centímetros deles. O susto deu um novo ímpeto a Zé. Precisamos sair daqui. Ele puxou Hannah e juntos eles correram, cada batida do coração batendo em uníssono com a urgência do momento. Nesse instante, Zé teve uma ideia. Aquele tronco caído! Se nós conseguirmos atrair a criatura para lá, poderíamos criar uma barricada e ganhar tempo. A determinação de Zé o impulsionou. Ele sabia que não poderia deixar a criatura escapar. Era uma contagem regressiva e cada segundo contava. No meu sinal, faça barulho e corra para o tronco. Zé instruiu, já planejando os passos em sua mente. Era arriscado, mas era a única chance. Ele percebeu naquele instante que não se tratava apenas de escapar, era sobre proteger quem amava. Quando a criatura se aproximou novamente, Zé arremessou um ramo ao longe, criando um som forte que reverberou pelo ar. Agora, Hannah, corra! Sentindo a pressão do momento, eles correram juntos em direção ao tronco caído, o som do rugido da criatura ainda atrás deles. O mundo em volta parecia em câmera lenta, cada movimento pesado e cheio de ansiedade. Chegaram ao tronco e, com um esforço quase sobrenatural, eles conseguiram empurrar algumas folhas e galhos, criando uma barreira improvisada. Com ofegos e olhares de determinação, Zé e Hannah se esconderam, aguardando o impacto do que estava por vir. Vamos torcer para que funcione. Ele sussurrou enquanto a sombra da criatura se aproximava, o rugido ecoando mais forte que antes. Havia algo de inquietante no ar. A criatura parou por um momento. O que poderia acontecer? Zé e Hannah se entreolharam, conscientes de que a luta estava longe de terminar. E se tudo dependesse daquela fração de segundo? Se eles não conseguissem passar por isso, o que aconteceria com os outros? Quando a criatura se lançou em direção ao tronco, a clareira rugiu de uma forma que fez a terra tremer. Zé e Hannah seguraram a respiração, prontos para entrar em ação novamente, mas o que eles veriam a seguir poderia mudar tudo, para o bem ou para o mal. A adrenalina fazia o coração de Zé pulsar com força, como se quisesse saltar para fora do peito. Ele e Hannah estavam escondidos atrás do tronco, o som do rugido da criatura reverberando como um tambor de guerra em suas almas. A terra tremia a cada passo da besta, e um frio aterrador percorria o corpo dos dois. Mas a determinação de Zé era firme. Era como se um instinto ancestral estivesse despertando dentro dele, alimentando sua coragem e sua necessidade de proteger a amiga que havia arriscado tudo para escapar do perigo. Quando a sombra se aproximou, um arrepio percorreu a espinha de Zé. Ele pôde ver os olhos da criatura se aproximando, brilhando como faróis no escuro. A criatura parou, inclinando a cabeça de um lado para o outro, como se tentasse decifrar de onde vinham os barulhos e o cheiro humano. Zé olhou para Hannah. O medo em seus olhos era palpável, mas havia uma determinação que o encorajava. Se conseguirmos distrair ela novamente, podemos correr para a estrada. Ele sussurrou, a voz barulhenta e audível. Aquela direção leva até o rio. Se chegarmos lá, devemos estar em segurança. Hannah assentiu, apertando a mão dele. Eu confio em você, Zé. Com um último olhar para os olhos brilhantes da criatura, Zé se preparou. Ele pegou uma pedra grande que estava perto de seus pés e lançou-a o mais longe que conseguiu, a esperança de que o estrondo chamasse a atenção da besta. A pedra atingiu um tronco velho, fazendo um barulho ensurdecedor. A criatura virou instantaneamente, atraída pelo som, e Zé viu sua chance. Agora, Hannah, rápido! Os dois saíram correndo do esconderijo, sentindo o ar fresco da floresta cortando seus rostos como lâminas. Cada passo era um desafio. As raízes do chão e os galhos se tornavam obstáculos, mas eles sabiam que não podiam parar. O rugido da criatura ecoava furioso atrás deles, uma lembrança constante do perigo que enfrentavam. Enquanto corriam, Zé sentiu uma pontada de esperança. Estamos quase lá! Ele murmurou, mesmo sabendo que aquela frase era mais para encorajar a si mesmo do que a Hannah.
Cada batida de seu coração era como um tambor que os empurrava adiante. Então, sem aviso, algo surgiu em seu caminho. Um buraco profundo, escondido sob folhagens caídas. Zé viu Hannah hesitar, mas não havia tempo para pensar. Ele pulou primeiro, envolvendo os braços ao redor da cintura dela, e os puxou para baixo junto com ele. Caíram em uma pequena depressão coberta de musgo, que abafou o som de suas quedas. Eles ficaram ali, ofegantes, enquanto a criatura passava por cima da abertura, rugindo ferozmente. O som ecoou em suas cabeças, e Zé sentiu a adrenalina novamente percorrendo seu corpo. Mas ao perceber que estavam a salvo por enquanto, um silêncio profundo tomou conta da cena. Conseguimos! Hannah sussurrou, olhando nos olhos de Zé. A tensão se esvaiu um pouco, mas a preocupação continuava estampada em seu rosto. Zé apenas respirava, tentando entender a situação. Aquela clareira, antes um espaço de pavor, agora era um abrigo temporário. Mas quanto tempo eles teriam até que a criatura percebesse que não estavam mais ali? Ouvindo o rugido se afastar, Zé começou a pensar. Hannah, precisamos sair daqui rápido e voltar para os outros. Eles devem estar preocupados. Mas quando ele se virou, algo brilhou em seus olhos. Uma luz dourada filtrava-se por entre as folhas das árvores. Era diferente, quase hipnotizante. E então, antes que Zé pudesse se dar conta do que estava fazendo, ele se virou, curiosidade ofuscando a razão. Você viu aquilo? Hannah franziu a testa, confusa e assustada. Zé, não podemos nos distrair. Mas a luz parecia chamá-los, como se tivesse uma mensagem oculta que não podiam ignorar. E enquanto Zé se precipitou em direção a ela, algo dentro dele murmurou que a resposta que buscavam poderia estar mais próxima do que pensavam. Mas a que custo? O que aqueles raios de luz significavam? E como isso mudaria tudo de novo? A clareira poderia ser o início de uma nova esperança. Ou mais um passo rumo ao desconhecido. Zé e Hannah avançaram com cautela em direção à luz dourada que filtrava entre as árvores. O brilho não parecia ameaçador. Ao contrário, emanava uma sensação acolhedora que cativava seus corações. A curiosidade, misturada com a adrenalina da fuga recente, os impulsionou a caminhar mais perto. Ao se aproximarem, Zé percebeu algo surpreendente. No centro da luz, havia uma árvore antiga, majestosa, com uma folhagem espessa e um tronco largo. Eram desenhos gravados na casca, imagens de lenhadores, árvores e histórias que pareciam extremamente familiares. Zé sentiu uma conexão instantânea com aquele lugar, quase como se a árvore conhecesse sua história e seus medos. Hannah, olhe! Zé exclamou enquanto avançava. A luz emanava de uma fenda na base da árvore, quase como se estivesse convidando-os a se aproximar. Isso é incrível! Hannah hesitou, a cautela dominando sua expressão. Zé, precisamos ter cuidado. Não sabemos o que é isso. Mas Zé, agora tomado pela confiança renovada, não conseguia resistir. Ele se agachou, buscando ver melhor, e ao colocar as mãos na fenda, sentiu um calor forte, quase como um abraço. O brilho intensificou-se, e de repente, a luz se projetou na clareira, iluminando todo o espaço ao redor deles. Nesse instante, um sussurro suave cortou o ar. Vocês vieram. Ajudem-nos a retornar. Zé olhou em volta, atônito. Era como se a própria árvore estivesse falando, e a voz trazia uma urgência que ressoava fundo em seu ser. Retornar? Aonde? Perguntou Zé, o medo e a decisão se entrelaçando em seu peito. Estão em perigo ao se afastar de seus laços. O verdadeiro poder está na união. A voz continuou, ecoando com doçura e força. Se eles desejassem vencer não apenas a criatura selvagem, mas também seus próprios medos, de alguma forma teriam que encontrar a união dentro de si e identificação com aqueles que o cercavam. Os olhos de Zé brilharam com a percepção. Hannah, isso é sobre a equipe. Eles estão esperando por nós. Precisamos nos unir, reunir todos e usar essa força. A compreensão foi como um raio de sol, trazendo clareza sobre o que realmente importava. Ele sabia que não era apenas uma competição, era um teste de caráter, uma oportunidade para mostrar que a união é mais forte do que qualquer rivalidade. Hannah assentiu, seu rosto se iluminando com um novo entendimento. Sim, precisamos voltar e mostrar a eles o que aprendemos. Com isso,
Zé se virou em direção ao caminho de volta, invadido pela determinação de resgatar não apenas Hannah, mas toda a equipe. Eles correram juntos de volta pela floresta, a luz da árvore iluminando seu caminho, um farol de esperança. Ao se aproximarem da clareira novamente, o ambiente que antes estava carregado de tensão começava a pulsar com novas energias. Os competidores, incluindo Miguel e alguns dos outros, estavam próximos à margem da clareira, preocupados e inquietos pelos rugidos que vinham de dentro da floresta. Ao avistá-los, Zé levantou a mão, chamando-os. Pessoal, precisamos unir forças. Há algo maior acontecendo, e só juntos conseguiremos enfrentar isso. Os olhares dos outros se encontraram, e Zé notou a hesitação nos rostos cansados de seus companheiros, mas também aquele fio de coragem que começava a se entrelaçar. Miguel se aproximou, a expressão de determinação aparecendo. Qualquer que seja a criatura, nós a enfrentamos, e não vamos fazê-lo separados. Com cada palavra, a confiança se solidificava entre eles, transformando um grupo de rivais em uma equipe. Ao se aproximarem do tronco caído, agora coberto com os desafios da floresta, Zé percebeu que todos ali tinham algo a compartilhar, experiências e habilidades que poderiam transformar sua luta em uma vitória unida. Vamos usar os recursos da floresta, trabalhar em equipe e enfrentar essa criatura juntos! Zé bradou, a determinação em seu peito dando nova força ao grupo. Um eco de concordância ressoou entre eles, os rostos, antes marcados pelo medo, agora tomados pela coragem coletiva. Eles formaram um círculo, unindo suas forças. Ao tornar-se um time verdadeiro, eles foram capazes de canalizar toda a energia às suas forças. Com Zé e Miguel na liderança, começaram a traçar um plano astuto, usando as habilidades de cada um para criar uma distração e um ataque coordenado. Vamos por partes, distraindo-a e buscando a fraqueza, Zé sugeriu. Dividiremos em grupos, mas sempre voltando a cantar juntos. E assim, os lenhadores unidos se prepararam, com a adrenalina pulsando e a determinação crescendo em cada um. Eles podiam fazer isso e sabiam que não estavam sozinhos. Quando finalmente enfrentaram a criatura, o rugido ecoou como um sinal de que a batalha começava. Mas agora, eles eram mais do que rivais. Eram uma equipe e juntos enfrentariam o desconhecido, prontos para lutar por aqueles que amavam e por seu respeito na floresta que sempre chamou seguro. A luz que havia chamado Zé e Hannah os guiou, não apenas para fora do medo, mas também para a força que reside na união e na coragem que reside dentro de cada um deles, esperando para ser ativada. E ao se depararem com a criatura à frente, Zé imediatamente sentiu que, independentemente de como aquele confronto terminasse, eles já haviam encontrado a maior vitória de todas: o respeito por si mesmos e pelo poder que compartilhavam juntos. E aí, gostou da conclusão dessa história emocionante? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e impactantes. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre o final que acabamos de criar. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos crescer essa comunidade incrível.